Insuspeitas pesquisas científicas na área da arqueologia afirmam seja a Terra um planeta muito antigo, com idade aproximada de 4,5 bilhões de anos. Nesse largo período de tempo, já esteve na condição de uma fornalha sideral, possuidora de gases venenosos e tempestades magnéticas inconcebíveis, sofrendo contínuas transformações que a foram pacificando no clima, tornando-a apta para acolher os pródromos da vida. As células albuminoides, os primeiros infusórios de polipeiros, os trilobitas e os primitivos organismos unicelulares começaram a se agitar nas águas salgadas dos vastos oceanos, ensaiando a vida sob supervisão dos prepostos do Cristo planetário. Bilhões de anos transcorreram desde as primeiras eras, como a pré-cambriana, até o período Cenozoico, quando a vida humana dá os seus primeiros ensaios, esplendendo sobre a face da Terra. Na atual era, chamada de Quaternária, estamos em ritmo acelerado de cultura e conhecimento, devassando o átomo e tentando entender as estrelas. Não obstante o extraordinário avanço tecnológico que caracterizou esses últimos 2 séculos, estamos constatando que a sociedade carece de valores que dignifiquem a pessoa humana, exaltando as parcas conquistas na área moral, ainda desconsiderada por muitos e relegada por outros a plano secundário. João, o evangelista, refém dos romanos e prisioneiro na ilha de Patmos, teria a oportunidade de acolher dos emissários de Jesus o Apocalipse. Enigmático texto profético, carregado de símbolos e visões transcendentes, retratando os longínquos dias do futuro. Hoje, melhor equipados de ferramentas teológicas, científicas e filosóficas, podemos extrair o fruto daqueles escritos de natureza paranormal, diminuindo a possibilidade de ficarmos tão somente no texto que mata, deslembrados do espírito que o vivifica. Teme-se a besta apocalíptica, que viria sob a alcunha do número 666. Espalhando horror e destruindo nos cenários da sociedade humana. Os 4 cavaleiros do Apocalipse anunciando, qual desavisada Pandora, as desgraças que exterminariam a esperança, disseminando o caos entre as criaturas. A morte, a guerra, a fome e a peste se espalhariam no orbe com a impetuosidade de um corcel em desgoverno, inoculando a inquietação e a desestrutura social e moral. São cenários que carregam medo e ansiedade numa sociedade já assaltada por inúmeros meliantes da paz individual e coletiva. Contudo, em meio a uma interpretação fanática de alguns, destituída de legitimidade por outros e, na maior parte das vezes, mal interpretada por religiosos sem bases educativas seguras, surgiu Jesus há 20 séculos para serenar a tempestade, acalmando os elementos em fúria.
deu-nos a sua paz. Apontou o caminho da esperança. Lecionou pelo exemplo. Ministrou parábolas para que pudéssemos entender o verdadeiro significado da vida. E fez do amor a grande ferramenta de mudança de qualquer estrutura carcomida pela insensibilidade e fragilidade das almas em trânsito pela escola terrestre. Não te agarres desvairado à hipótese de destruição da nossa morada planetária. Não ofertes tua casa mental a teorias negacionistas da misericórdia divina, como se tudo estivesse sob regência do acaso. Não faças de pseudo-pregações falaciosas repasto para a tua digestão mental. Estarás apenas te intoxicando com vestilários da crueldade e da insensatez. Eles também estão com medo. São frágeis porque creem tão somente. Não sabem. Em vez de manejarem a força do argumento, escolheram o argumento da força para se imporem. Muitos são pigmeus morais. Outros simplesmente levianos. Estuda ontem e entenderás o hoje. Observa o tempo em que vives e não será difícil concluir como será a nova era que se avizinha. Tens um chamado do divino amigo. Ele te convocou para cooperar na construção do mundo de regeneração. E não espera de ti atos heróicos, mudanças bruscas, tentativa de salvar o mundo. Aguarda apenas que ames, sirva, perdoe e passe espalhando algumas sementes de confiança, alegria e otimismo. Do resto, Ele cuidará. Marta. Página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 17 de fevereiro do ano de 2022, na cidade de Salvador, Bahia, Brasil.